E aí, pessoal? Hoje vamos entender um pouco mais sobre por que estudar história é importante na luta contra o racismo. E para isso, temos um convidado especial. Se liga no vídeo de hoje. Bom, boa tarde a todos. Sou mestrando em História, meu nome é Vitor da Silva Costa. Eu estou passando aqui para trazer algumas dicas de leituras, referências de trabalhos que falam sobre a questão da história da população negra no Brasil e no Rio Grande do Sul, e para a gente entender um pouquinho como isso pode contribuir na luta antirracista nesse país. Então, esses conhecimentos, esses trabalhos, podem ser vistos, e devem ser vistos como combustíveis na propagação, na discussão dessa temática. Então eu vou trazer aqui alguns livros, pensando nesses saberes acadêmicos, essas produções, mas também traçar um paralelo com outros aspectos, com outras questões que também trazem reflexões, críticas, conhecimento histórico sobre essa questão e que não são saberes acadêmicos, não estão vinculados à academia, mas têm a mesma importância que esses estudos científicos. Então, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho desse livro, Na Senzala uma Flor, do Robert Slanes, que é um livro da década de 1990, e ele fala sobre as famílias escravizadas no Brasil. Então, o tema do livro, por si só, já contribui para desmistificar muita coisa sobre as populações negras durante a escravidão. Então, ele tira a ideia objetificada do escravizado, e coloca ele como um sujeito pensante, que busca relações, que busca se organizar entre laços familiares, em esperanças, em projetos vinculados à família. E isso demonstra não só a humanização desses grupos durante a escravidão, mas também como a família pode ser entendida como uma forma de resistência à escravidão, uma forma da manutenção da cultura, dos saberes e dos ensinamentos desses grupos, e que a gente ainda vê refletir na sociedade de hoje, que foram transmitidos oralmente, pela memória familiar. Então são questões extremamente importantes para pensar a escravidão no Brasil e que complexificam ainda mais essa temática. Um segundo livro que eu acho bem interessante é essa obra da Irene Santos, Colonos e Quilombolas, que é um livro que fala sobre a presença negra no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e aborda os territórios que essa população negra ocupou durante o pós-abolição. Então ele foca bastante na questão da colônia africana, esse espaço no centro urbano de Porto Alegre, e destaca, a partir da utilização de memórias familiares, de descendentes de pessoas que viveram na colônia africana, com fotografias especificamente, recontar essas trajetórias, a presença negra nesses espaços. Então, o livro ele contribui não somente para trazer à tona o protagonismo e a presença negra na região sul do país, mas também ele identifica a manutenção de algumas famílias nesse registro, nessa memória familiar, de como isso impactou e contribuiu na identidade dessas famílias hoje, como elas carregam esse histórico de associativismo, de relações coletivas que essas populações negras fizeram no passado. Então, esse é um livro bem importante, bem interessante para a gente ter uma ideia da presença negra na região sul e o ativismo e protagonismo desses sujeitos. Então, é um livro que ele traz bem essas questões. Um terceiro livro que eu acho bem interessante, mais contemporâneo nas suas análises, é esse do professor Kabengele Munanga, Negritudes, Usos e Sentidos. Nesse livro, o professor Kabengele destaca a questão da identidade negra. Ele pensa como opera, como se constitui a identidade negra a partir de contextos externos nacionais. Então ele traz muita questão do pan-africanismo, pensando a negritude, esse conceito cunhado por autores pan-africanistas durante a década de 1960, e como esses conhecimentos foram sendo transmitidos, perpassados, e contribuem para pensar uma negritude, uma identidade negra hoje. Então, esse livro ele dá conta da complexidade da identidade negra, quais os fatores
históricos, sociais que estão por trás da formação identitária do negro. E esses 3 livros que eu apontei até agora, eles podem ser pensados de forma coletiva, né? De como eles dialogam, né? Como essas questões da escravidão, do pós-abolição, estão presentes hoje na nossa sociedade, e principalmente na consciência racial, né, das populações negras, né? Como isso impacta ainda hoje os nossos posicionamentos, mas também as mazelas que nós sofremos são oriundas desses contextos históricos, né? Dessas lutas que foram sendo travadas, desses tensionamentos, né, do saber negro dentro da academia, né, desses estudos que buscaram trazer a importância, as contribuições da população negra. Então são questões que ainda hoje a gente se depara, e esses estudos podem ser vistos como um suporte para reivindicar e ampliar o debate em torno dessas questões.